Ao perder o coração para ela, ele aprendeu que o amor vale mais que qualquer riqueza. Henrique sempre acreditou que a vida tinha uma lógica própria. Ele vivia em uma pequena vila à beira-mar, onde as ondas dançavam e o cheiro do sal invadia suas narinas. Cada amanhecer trazia promessas e a beleza do horizonte lhe falava de sonhos. Mas desde que sua última paixão se despedaçou em sua alma, o jovem arquiteto sentiu um vazio escuro. O coração partido pulsava em agonias passadas, e ele se via preso entre a realização de uma carreira que escolheu e o desejo de sentir um amor verdadeiro. Aquela manhã de outono era diferente. Uma tempestade repentina se formava no céu. Nuvens espessas cobriam o azul. Enquanto os ventos uivavam, uma ideia estranha passou pela cabeça de Henrique. Ele poderia abraçar o que estava por vir. Era como se o universo estivesse preparando um cenário para algo inesperado. E então aconteceu. No meio daquela confusão, Clara chegou à vila. Era uma ar. Ela trazia um toque de cor ao lugar, como se o mar e a areia fizessem parte de sua paleta. Com cada risada, sua presença acendia uma alegria esquecida dentro de Henrique. Lembranças de infância que se apegavam à inocência. Dias ensolarados passados desenhando castelos na areia e fazendo promessas de amor eterno. Conforme eles se tornavam amigos, Henrique viu-se desafiado a abandonar suas inseguranças. A maneira como Clara falava sobre suas obras despertava nele um desejo palpável de criar, de deixar sua marca no mundo, e a cada encontro, algo em sua mente sussurrava que talvez a felicidade estivesse bem ali, a poucos passos de distância. Mas o passado ainda o assombrava, uma sombra que tietava suas esperanças. Ele se perguntava se ainda conseguiria amar. Mesmo em sussurros de silêncio, a conexão entre os dois se tornava irrefutável. Naquela noite tempestuosa, ele estava à espera do sol despontar, quando um estrondo soou como um aviso. As ondas se ergueram e a areia cedeu. O baú se abriu com um rangido revelador, e segredos antigos surgiram em forma de cartas, fotos e um diário amarrotado. A letra naquelas páginas graciosas estava cheia de amor e dor, e um encanto chamado amor o atingiu como um raio. No final do diário, ele encontrou algo que congelou o tempo, uma declaração de amor, escrita com fervor, mas endereçada a outra pessoa. Suas mãos tremiam ao segurar a página, o corpo todo reagindo, como se uma tempestade interior se formasse. O que isso significava para a nova chance que estava tentando construir com Clara? Seria o destino cru, rindo de sua fragilidade? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Henrique sentiu seu coração acelerar. Aquelas palavras do diário dançavam diante de seus olhos, cada sílaba uma punhalada. O que isso significava para ele e para Clara? Sua mente girava, tentando encontrar sentido, e então, como se o tempo parasse, ele ouviu algo. Um grito. O som rasgou a brisa da noite e fez seu corpo se levantar automaticamente. Ele correu para fora da casa, o baú ainda em uma mão, sua cabeça queimando com perguntas. Na praia, sob a luz incerta da lua, avistou Clara. Ela estava de pé, imóvel, os cabelos revoltos pelo vento. Seu olhar estava fixo no horizonte, onde o mar e o céu se encontravam em uma tempestuosa batalha de sombras. Clara! Henrique gritou, mas sua voz se perdeu no rugido das ondas. E então ele viu um barco à deriva, balançando nas águas agitadas,
iluminado apenas pela luz trêmula na lua. O coração de Henrique disparou. A vila tinha um histórico de tempestades traiçoeiras, e barcos assim não sobreviviam. Ele correu, seus pés descalços afundavam na areia. As ondas cercavam seus tornozelos. Clara, venha! Ele puxou-a, mas não havia tempo. O barco tombou, e um grito agudo cortou o ar. Então, uma sombra emergiu das águas. Era uma figura, lutando contra as ondas, um rosto familiar. As emoções invadiram Henrique, venenosas como o sal na água. Era Lucas, seu melhor amigo, que havia desaparecido há 1 ano, um mistério que deixou a vila em choque. Ele estava ali, emergindo do mar, lutando para se manter à tona. Clara soltou um grito e correu. Henrique prendeu a respiração. A alegria dele era um turbilhão incômodo. Lucas tinha sido responsável pela sua dor. O rosto dele era uma máscara de desespero, e seu olhar procurava algo, alguém. Henrique hesitou. O que ele deveria fazer? A lealdade? A amizade? Ele se lembrava de como Lucas havia quebrado seu coração, como uma tempestade que levou tudo embora. E agora ele estava ali, necessitando de ajuda. Ajude-me! Lucas gritou, e Henrique ficou parado, preso entre suas lembranças e seu impulso de salvar. Clara estava à beira das lágrimas, e ao olhar para ela, percebeu que a tempestade não era apenas do mar. Era de sentimentos conflituosos e passado não resolvido. O que mais Lucas poderia revelar a ele? Segredos? Culpa? Amor não correspondido? Henrique finalmente encontrou seus pés no chão, e um estalo ecoou em sua mente. Ele lançou o baú na areia e correu em direção ao amigo. As águas estavam turvas, mas ele mergulhou. O mundo ao seu redor tornou-se um borrão de água salgada e medo. Seu corpo se movia instintivamente em sua direção. Segure-se, Lucas! A voz dele soou estranha e distante, misturada ao som do mar. Quando finalmente ele alcançou a mão de Lucas, um choque o percorreu. Juntos, eles lutaram contra as ondas, e Henrique se lembrava de seu coração partido, do diário e da dor, enquanto agora sua vida dependia do homem que havia sido a causa daquele sofrimento. Claro, estava lá, seu olhar fixo, o medo refletido em seus olhos. O que tudo isso significava? Ele sentiu seu corpo pesado, o mar exigindo mais dele do que deveria dar. E então, como se um relâmpago cortasse o céu, a verdade lhe atingiu. Henrique não apenas resgatava um amigo, ele estava prestes a descobrir segredos que poderiam alterar tudo. Com um último esforço, eles emergiram, e o que Henrique viu em Lucas fez seu coração parar. A marca de uma cicatriz profunda no braço do amigo, uma marca que ele conhecia bem, uma marca que era a mesma que Clara tinha. O que isso significava para eles? Para a amizade deles? Para o amor que começava a brotar? E então Henrique sentiu um nó na garganta e percebeu que este não era o fim. Henrique emergiu das águas, puxando Lucas com toda a força que ainda tinha. O barulho ensurdecedor das ondas ao redor dele parecia um eco distante, uma música estranha que só aumentava sua agitação. Ele olhou nos olhos ensopados de Lucas, e naquele momento a lembrança da cicatriz no braço de Lucas queimava em sua mente, como um fogo que não podia ser apagado. "Por que você está aqui? O que aconteceu?" questionou, tentando entender a complexidade daquela situação. Lucas estava em estado de choque, sua expressão misto de alívio e desespero. Eu não sei. Eu queria voltar." Ele tossiu, água escorrendo de seu cabelo, ainda sem fazer sentido. E ali estava Clara, completamente paralisada, seus olhos piscando entre os dois homens, uma tempestade de sentimentos refletida em seu rosto. Pela primeira vez, Henrique percebeu que o que havia entre ele e Clara não era apenas atração.
Era algo mais profundo, algo que ele não poderia ignorar. Mas enquanto lutava contra suas emoções, uma voz familiar permeou o ar, trazendo um arrepio na espinha de todos. Henrique! Aquela voz fez seu coração disparar. Ele virou-se rápido e lá estava Carla, sua ex-namorada, surgindo da escuridão com uma expressão de preocupação e raiva. Seus olhos estavam fixos em Lucas, e sua presença gerou um misto de confusão e temor. "O que ele está fazendo aqui?" ela gritou, sem se importar com o alvoroço. Uma avalanche de sentimentos tomou conta de Henrique. O passado dele, que ele pensava ter enterrado, ressurgiu. Num instante, a dor da traição e a perda do amor verdadeiro se entrelaçaram em sua mente, como um pesadelo que não queria enfrentar. Eu não sei. Henrique respondeu, sua voz embargada. Ele apareceu no mar. Estava se afogando. Ele olhou para Clara, então para Carla, e seu mundo parecia girar, cada resposta mais distante do que a anterior. O ar estava pesado, carregado de segredos e palavras não ditas. "Você não deveria ter vindo. Ele não vale isso." Carla disparou, apontando para Lucas, enquanto a tensão crescia. O olhar de Lucas estava vazio, mas havia um brilho de dor profunda. A natureza de sua volta era um mistério, algo do qual ele não tinha controle. "Você não sabe o que está dizendo." Lucas gritou de volta, sua voz subindo de tom. "Você não sabe o que eu passei." E nesse instante, Henrique sentiu que o chão havia desaparecido sob seus pés. Estava se formando um abismo entre eles. Clara, em sua impotência, tomou um passo à frente, seus olhos cintilando com a luz da lua. "E se por um momento parássemos de apontar dedos, pode haver algo mais acontecendo aqui." Seu tom era gentil, mas firme. Ela era o raio de sol em meio à tempesta, mas as nuvens carregavam ainda mais escuridão. E quando Henrique olhou para Lucas novamente, buscando alguma resposta, ele percebeu que a cicatriz em seu braço não era apenas uma marca de guerra. Era a mesma cicatriz que ele havia visto em Clara, na primeira vez que a conheceu. O que isso significava? O que mais eles mantinham em segredo? O que está acontecendo entre vocês? Henrique sussurrou, sua voz partidos por um aperto no peito. O medo de descobrir algo que poderia destruir tudo o que ele sentia começou a se formar em sua mente. Lucas hesitou, o olhar se perdendo entre o passado e o presente. Antes que qualquer resposta pudesse vir, uma nova onda forte atingiu a praia, drenando força de todos. Clara gritou e as ondas começaram a se erguer novamente. "Corram!" Seu instinto de proteção fez com que ela puxasse Henrique e Lucas. Mas o caos tinha um jeito de se espalhar como fogo em palha seca. E naquele momento, no olho da tempestade, algo sinistro surgiu da água. Uma sombra, um objeto, uma coisa que não deveria estar ali. E quando a luz refletiu, Henrique viu o que parecia ser uma lanterna antiga, segurando algo que poderia ser um diário, o diário que ele tinha encontrado, repleto de segredos obscuros e revelações de um amor que nunca deveria ter existido. Seu coração disparou novamente. Esse era o mesmo baú que o tinha levado a descobertas perturbadoras. O passado não estava apenas assombrando-os, estava se materializando bem diante deles. "Quem realmente é você, Lucas?" A pergunta pairou no ar, e o silêncio permaneceu enquanto todos esperavam uma resposta que poderia mudar tudo. O peso da verdade ficava mais pesado com cada segundo que passava. O que mais estava o escondendo? Henrique olhou para Lucas, para Clara. E então para Carla. O ar estava pesado, uma tempestade de emoções pairando acima deles. "Quem realmente é você, Lucas?" A pergunta estava na ponta da língua, mas o vento levava as palavras antes que pudesse pronunciá-las. A onda de tensão na praia subia,
e a lanterna reluzente como um farol balançava nas ondas. Mas algo a mais estava por trás dessa cena, e a luz revelava o que todos temiam. Uma sombra se formava na água, moldando-se em uma figura que parecia querer emergir. Olhos arregalados, todos ficaram em silêncio, como se alguém tivesse apertado o botão de pausa. Então, a luz da lanterna iluminou. Era um rosto, e ele não era desconhecido. Era Roberto, irmão de Henrique, aquele que ele achou ter perdido para a tragédia anos atrás. Um grito involuntário escapuliu de seus lábios. Roberto! A emoção tomou conta dele num instante, mas havia algo de errado. A expressão de Roberto era uma mistura de culpa e medo. Eu não consegui. Roberto, nesse momento, a confusão tomou conta de Clara e ela recuou um passo. O que isso significava? As verdades que eles pensavam conhecer estavam se desfazendo como areia entre os dedos. Você está vivo? A incredulidade na voz de Henrique soou quase como um eco distante. Mas havia um peso obscuro ali, algo que não encaixava. Eu não vim apenas para ser salvo, vim por um motivo. Roberto olhou para Lucas e a tensão se tornou palpável. Precisamos falar, todos nós. Ele ofegava, as palavras saindo entrecortadas. O olhar de Clara alternava entre eles, e o medo se infiltrava nos olhos dela. Sobre o que você está falando? Henrique não conseguia deixar de sentir os nós se apertarem na sua garganta. Aquela reunião não era apenas um reencontro de família, era uma troca de segredos. Sobre o que aconteceu? Por que você desapareceu? Porque não era seguro. Havia coisas que eu não poderia contar, segredos que não eram apenas meus. A urgência na voz de Roberto era como um chamado à ação. Eles estavam atrás de mim e, por tabela, de vocês também. Lucas, que tinha estado em silêncio até aquele momento, seu olhar de dor agora se transformou em confusão. Por que eu estaria envolvido nisso? A incredulidade em sua voz era clara. Mas a cicatriz no braço de Lucas clamava por respostas. Eu não queria que você soubesse. O rosto de Roberto ficou sombrio. Mas você se arriscou. A cicatriz foi a prova de que erramos. Todos nós erramos. Cada frase de Roberto era uma paulada, um golpe nos corações que já estavam cheios de dor. A forma como as peças começaram a se encaixar tornava tudo ainda mais insuportável. Segredos compartilhados e promessas quebradas. Clara olhou para Henrique. Seu olhar pedindo respostas que ele não tinha. O peso da revelação se tornava cada vez mais difícil de carregar. Não pode ser. Você significa que... Henrique balbuciou, mas a boca secou e ele lutava contra a montanha-russa de emoções. Ele não queria acreditar no que os olhos de Roberto gritavam. O que mais estava escondido? E uma nova onda se ergueu abruptamente, jogando todos para trás. Henrique caiu na areia molhada e a água engoliu tudo ao seu redor. Quando se levantou, pegou a lanterna iluminada e viu, em clara visão, a Bíblia que havia caído do baú, agora flutuando em seu caminho. Ela também tinha segredos, histórias e mentiras. Mande todos embora! Carla gritou. Mas a tempestade já estava sobre eles. A água subia e o barulho das ondas se tornava ensurdecedor. Não podemos. O olhar de Roberto penetrava fundo. Não, você não entende. Não é seguro. Eles vão atrás de você também. Precisamos nos unir. Henrique sentiu um nó no estômago. Os segredos agitados estavam prestes a explodir. O que mais estavam escondendo? Ele olhou para os rostos ao seu redor, cada um refletindo o medo e uiva de tempestade. Mas a coragem estava se formando dentro dele. Muitas coisas podem ter mudado desde que você partiu, Rob. A voz de Henrique era forte, mas seu coração estava incerto. Mas isso não significa que tudo o que você diz é verdade. Precisamos descobrir juntos. Então, enquanto a tempestade rugia,
Todos diante de um futuro incerto, Henrique percebeu que a batalha estava apenas começando. E a verdade poderia ser mais devastadora do que nunca imaginou. Henrique sentiu um nó no estômago. As palavras de Roberto eram como facas afiadas e o ar estava pesado. Todos olhavam fixamente para o resgate, mas a atenção agora estava sobre eles. O que mais você está escondendo? Perguntou, a tensão cozinhando por dentro. Era uma pergunta leve, mas carregada de significado. Roberto hesitou, olhando para o ar. Aquelas ondas rispam a areia como se também estivessem ouvindo o que ninguém queria dizer. Ele então respirou fundo. Irmão, eu não tinha escolha. Você precisa entender. As palavras se arrastavam quando, de repente, Clara gritou, apontando para a água. Todos se viraram. Aquela sombra que emergia do mar não era apenas uma ilusão. Era um corpo que flutuava, se aproximando. O coração de Henrique parou. Era uma mulher. Seus cabelos longos e desgrenhados pareciam dançar com as ondas. Não, não pode ser! Carla gritou, recuando. A expressão de horror em seu rosto revelou um segredo insuportável. Todos se aproximaram da beira da água e Henrique, com o coração na boca, percebeu que conhecia aquele rosto. Era Laura, a mulher que todos achavam ter desaparecido há anos. A mulher que poderia dar resposta para o mistério. Laura! Henrique disse, a voz saindo como um sussurro. Ele se ajoelhou, mãos estendidas, querendo segurar aquela que havia fugitiva da memória. Você está viva! Ela abriu os olhos e olhou para ele. Estava frágil, mas havia intensidade nos seus olhos. Henrique, você precisa! As palavras se perderam enquanto as ondas batiam na praia, quase como se tentassem abafar seu som. Clara levou as mãos à boca, atônita, enquanto todos estavam congelados no lugar. Você precisa saber. Laura engasgou, vomitando um pouco de água salgada. Seus dedos tremiam. Eles estão vindo. A frase ficou suspensa e, novamente, um olhar de desespero cruzou seu rosto. Quem está vindo? O que aconteceu? Perguntou Lucas, sua voz agora baixa, quase sem coragem. Laura olhou para Roberto e o entendimento passou entre eles. Ele piscou, um impulso cortante no ar. Você não sabe, Henrique. O que aconteceu com Laura nos conectou a forças muito maiores do que imaginamos. As marcas, as cicatrizes não eram apenas feridas. Eram marcas de um pacto. O que Roberto disse fez o céu parecer desmoronar. Henrique se lembrou da cicatriz no braço de Lucas. Um pacto? A incredulidade era um tapa físico. Não apenas segredos, mas um pacto. Uma sombra escura sobre eles. Laura apertou os olhos, tentando se manter à tona, como a própria vida escapando dela. Precisamos juntar as peças. A verdade é ainda mais horrenda do que você imagina. É sobre nós, sobre o que somos. O que todo mundo sabe e o que está se desdobrando agora vai nos consumir se não agirmos. Ele está no nosso encalço, Henrique. Ele está atrás de você. Henrique deu um passo para trás. Seu coração disparado. O passado não estava morto, estava fervendo. De repente, a maré pareceu crescer, puxando tudo para baixo. Ele viu algo brilhando entre as ondas, algo que vinha de encontro a ele, como se tivesse sido convocado. Era um cordão, não qualquer cordão, mas o mesmo que Laura usava quando desapareceu. Não, não pode ser! Carla gritou, mas todos estavam imóveis, como se o mar tivesse os aprisionado. A conexão entre eles e suas histórias estava se entrelaçando em algo colossal. Uma verdade que poderia arrasar tudo o que construíram. Marcas, pactos, sombras do passado. Henrique sentiu um frio na espinha. O que mais ele não sabia? Como tudo isso estava interligado. Ele? Clara? Roberto? Lucas? As ondas quebravam ao fundo,
Mas em seu coração, a tempestade começava a rugir. O que ele faria a seguir? Ele precisava escolher, e a escolha poderia significar a diferença entre vida e morte. O olhar de Henrique era um turbilhão. Ele mal conseguia processar que Laura, a mulher que todos achavam perdida, estava ali, quase à beira da morte. O mar a empurrava, mas ele a puxava para perto. Laura, o que aconteceu? Ele quase gritou, sua voz cheia de desespero. Mas antes que ela pudesse responder, um estrondo cortou o ar. Uma onda maior surgiu e todos foram derrubados. O que era um momento tenso transformou-se em um caos absoluto. Henrique sentiu seu corpo ser jogado para trás. O mundo girava e tudo o que ele pôde fazer foi se agarrar à areia, tentando entender o que estava acontecendo. Clara estava gritando. Carla também. O som das vozes se misturava com o barulho das ondas. Quando finalmente conseguiu se levantar, ele não viu Laura. Somente a espuma do mar e o brilho da lanterna que ele havia segurado. Seu coração disparou. Laura! Ele gritou novamente, mas sua voz se perdeu no rugido das ondas. E então ele viu. A sombra de uma pessoa se ergueu da água, mas não é a Laura. Uma figura surgia, com um olhar que transmitia um misto de fúria e vingança. Era Juliana, a irmã de Clara, que desaparecera há anos. Sua pele estava pálida e seus olhos cheios de dor. Henrique sentiu um frio na espinha. Juliana, o que você está fazendo aqui? Nós precisamos falar sobre o que está acontecendo. Ela parecia debilitada, mas havia uma determinação em sua voz que podia ser sentida. Os rostos em volta se tornaram expressões de choque. Clara foi a primeira a quebrar o silêncio. Você está viva? Não importa isso agora. Temos problemas maiores. Juliana gritou, sua voz ecoando como um aviso. A mística de quem era e o que ela significava se desvanecia, tornando-se um mero reflexo de urgência. O que vocês não sabem pode destruir todos nós. E Pactos não é só um jogo, é real. O mar rugia atrás dela, mas a verdade cortou mais fundo. O pânico tomou conta de Henrique enquanto ele processava tudo. Cada palavra que saía da boca de Juliana parecia uma bomba. E o que isso significava? O que mais ele não sabia? Nesse instante, as luzes da lanterna refletiram nos olhos de Roberto. Juliana, você não deveria estar aqui. Seu tom parecia carregado de culpa. Nós tentamos proteger você. Proteger de quê? Lucas interrompeu, a voz pesada de ciúmes e desconfiança. A conexão entre aqueles que não podiam ver se tornava mais aparente. Ele olhava entre eles, sua face de confusão. O nervosismo deixava o ar denso. A verdade está enterrada, e eu não posso deixar que vocês acessem. Juliana apertou as mãos, como se segurasse uma carga pesada, cada instante mais tenso. E com essas palavras, todos nas proximidades sentiram o chão tremer. As ondas que dançavam na areia agora pareciam se agitar, e um novo clamor surgiu do mar. O coração de Henrique disparou, como se soubesse que algo muito maior estava à sua porta. Ele olhou para o mar, e lá estava, uma sombra, um barco se aproximando, deslizando de um lugar que eles nunca deveriam ter conhecido. Seus olhos brilhavam com um misto de terror e expectativa. O que é aquele barco? Carla perguntou, a voz quase em um sussurro. O barco agora se aproximava, e Henrique pôde ver as silhuetas. Eram figuras familiares. O que parecia uma salvação tornou-se um estopim. As linhas entre os amigos e os inimigos estavam se desenhando em um campo de minúsculas tragédias. Uma verdade malignamente engraçada se formava em um círculo, usando as sombras do passado para criar um jogo. A realidade onde Henrique havia apenas lutado era uma ilusão. Ele nunca soube que a cada respirar estava mergulhando mais fundo.
Juízos eram tomados e alianças se dissolviam. O olhar de Roberto, sua expressão de desespero, tornava-se cada vez mais clara. Os segredos estavam mais profundos do que sonhei. Henrique gritou, encarando Juliana. Você sempre soube. E quando tudo parecia prestes a se aliviar, a realidade estourou como um balão. O barco deslizou para perto e uma figura se destacou. Com um movimento repentino, o mundo desmoronou novamente. Revela segredos que ninguém estava preparado. Henrique sentiu uma onda de pânico. Tudo o que pensou que sabia estava prestes a mudar. Uma voz ecoou no vento, um grito de alguém que ele nunca pensou ver. Surpresa, irmãos! As ondas do mar pareciam aquietar, mas as tempestades em seus corações começavam a rugir. As figuras que apareceram do barco traziam verdades que todos estavam proibidos de saber. E com um nó na garganta, Henrique percebeu que o verdadeiro terror havia apenas começado. O frio na barriga de Henrique disparou na mesma hora em que a primeira figura do barco emergiu. Com os cabelos molhados caindo sob os ombros, foi impossível ignorar. Era Davi, o amigo que todos acreditavam ter desaparecido no mesmo dia de Laura. Surpresa, irmãos! Ele gritou, a voz carregada de um misto de alívio e desespero. Não era apenas um retorno. Era um retorno carregado de sombras. Henrique sentiu que o céu desabava por dentro. Davi, como você? A confusão tomou conta de todos ao seu redor. Clara, Carla, Lucas e até Juliana olharam com descrença. O mar parecia rugir em aprovação. Mas as ondas logo voltaram a se agitar, como se refletissem a tempestade que se formava dentro deles. Calma todos, temos pouco tempo. Davi olhou ao redor, os olhos saltando de rosto em rosto. É sério, aqueles que estavam atrás de mim, eles estão vindo. Precisamos nos mover agora. É uma questão de vida ou morte. As palavras deixaram todos tensos, e Henrique sentiu o frio do medo correr pela espinha. E como se o universo resolvesse confirmar os avisos, uma explosão de luz iluminou o céu noturno. Todos olharam para cima e seus corações dispararam. Um helicóptero sobrevoava, as lâmpadas girando, a luz cortando a escuridão como uma adaga. — O que está acontecendo, Davi? Perguntou Henrique, a voz tremendo. Quem está atrás de você? Os mesmos que levaram Laura, ele respondeu, seu olhar agora sombrio. E o que Davi não sabe é que eles estão atrás de todos nós. Os murmúrios entre eles tornaram-se um turbilhão de incertezas. Como assim todos nós? Carla questionou, mas era Clara quem parecia mais abalada. Os olhos dela estavam arregalados e aterrorizados. O que eles tinham em comum? A tensão estava palpável como o cheiro da chuva que caía. Agente do governo, eles não estão brincando. Tudo foi parte de um plano. Enquanto Davi falava, Henrique, uma sensação estranha o envolvia. Um impulso de lembrança tomou conta dele, uma memória que havia enterrado. O que seu irmão disse em momentos críticos. Roberto. O nome escapuliu de seus lábios, seu olhar fixo em Davi. Você? Você e Roberto? O que aconteceu? A expressão de Davi endureceu. Ele não está seguro. E no instante em que Davi pronunciou aquelas palavras, uma onda de líquido negro subiu na direção da costa. Todos recuaram instintivamente. Agora havia algo mais no mar. Algo que não parecia natural. Um objeto escuro começou a emergir. Uma forma se delineava, uma silhueta familiar. Não pode ser, Henrique sussurrou. Os olhares se voltaram para a cabeça que emergiu da água. Era Roberto. Mas não era a mesma pessoa que Henrique se lembrava. Ele estava diferente. Seu rosto tinha uma expressão de raiva e sofrimento, e tinha marcas profundas em sua pele. A mesma marca que Lucas tinha. Henrique, Roberto gritou, sua voz cortante e desesperada.
Não, é uma armadilha. Não acredite nele. O semblante de Davi se endureceu mais uma vez. Você não sabe, Henrique. A verdade é que todos nós fomos parte disso. E assim tudo começou a desmoronar. Os laços entre eles se tornaram mais apertados, mas também mais frágeis. Uma desconfiança se formou no ar, a tensão pulsando como um cordão prestes a arrebentar. O que significa isso? Clara perguntou, o medo agora tingindo sua voz. O que você quer dizer com todos nós? Todos nós fizemos parte de um pacto que mudou tudo, Roberto gritou, sua expressão em pânico. A revelação foi um golpe na escuridão que já cercava Henrique. Ele olhou ao redor, vendo a confusão e o terror em seus amigos. Os segredos, os erros passados, tudo à luz do que Davi havia trazido à tona. E o que mais estava escondido? As ondas rugiam atrás deles, e o helicóptero girava acima, iluminando tudo em uma luz identificável. Cada um dos olhares em torno de Henrique revelava uma verdade maçante. A linha entre amor e dor estava se esvaindo. Ele se sentia como um peão em um jogo que nunca desejou participar. Você não pode nos deixar assim. O que isso significa para o futuro? Henrique balbuciou, tentando entender a profundidade daquela tempestade de traições. E no instante em que tudo parecia mais claro e ao mesmo tempo mais confuso, o mar começou a engolir lentamente tudo aquilo que eles conheciam. O que mais estavam escondendo? O que a verdade demandaria agora? O que viria pela frente quando o tempo não parecia mais seguro? O olhar de Henrique era um turbilhão. Ele mal conseguia processar que Laura, a mulher que todos achavam perdida, estava ali, quase à beira da morte. A água a empurrava e ele a puxava com força. Laura, o que aconteceu? Ele quase gritou, sua voz carregada de desespero. Mas antes que ela pudesse responder, um estrondo cortou o ar. Uma onda maior surgiu e todos foram derrubados. O que era um momento tenso se transformou em caos. Henrique sentiu seu corpo ser jogado para trás. O mundo girava e tudo o que ele pôde fazer foi se agarrar à areia, tentando entender o que estava acontecendo. Clara estava gritando. Carla também. O som das vozes se misturava com o barulho das ondas. Quando finalmente conseguiu se levantar, ele não viu Laura. Apenas a espuma do mar e o brilho da lanterna que ele havia segurado. Seu coração disparou. Laura! Ele gritou novamente, mas sua voz se perdeu no rugido das ondas. E então ele viu. A sombra de uma pessoa se ergueu da água, mas não era Laura. Uma figura surgia, com um olhar que transmitia um misto de fúria e vingança. Era Juliana, a irmã de Clara, que desaparecera há anos. Sua pele estava pálida e seus olhos cheios de dor. Henrique sentiu um fio na espinha. Juliana, o que você está fazendo aqui? Nós precisamos falar sobre o que está acontecendo. Ela parecia debilitada, mas havia uma determinação em sua voz que podia ser sentida. Os rostos em volta se tornaram expressões de choque. Clara foi a primeira a quebrar o silêncio. Você está viva? Não importa isso agora, temos problemas maiores, Juliana gritou, sua voz ecoando como um aviso. A mística de quem era e o que ela significava se desvanecia, tornando-se um mero reflexo de urgência. O que vocês não sabem pode destruir todos nós. O pacto não é só um jogo, é real. O que Roberto havia dito fez o céu parecer desmoronar. Henrique se lembrou da cicatriz no braço de Lucas. Um pacto? A incredulidade era um tapa físico. Não apenas segredos, mas um pacto. Uma sombra escura sobre eles. Laura apertou os olhos, tentando se manter à tona, como se a própria vida escapasse dela. Precisamos juntar as peças. A verdade é ainda mais horrenda do que você imagina. É sobre nós, sobre o que somos. O que todo mundo sabe e o que está se desdobrando agora vai nos consumir se não agirmos.
Ele está no nosso encalço, Henrique. Ele está atrás de você. Henrique deu um passo para trás, seu coração disparado. O passado não estava morto, estava fervendo. De repente, a maré pareceu crescer, puxando tudo para baixo. Ele viu algo brilhando entre as ondas, algo que vinha em seu encontro, como se tivesse sido convocado. Era um cordão, não qualquer cordão, mas o mesmo que Laura usava quando desapareceu. Não, não pode ser! Carla gritou, mas todos estavam imóveis, como se o mar tivesse os aprisionado. A conexão entre eles e suas histórias estava se entrelaçando em algo colossal. Uma verdade que poderia arrasar tudo que construíram. As marcas, as cicatrizes não eram apenas feridas, eram marcas de um pacto. A revelação foi um golpe na escuridão que já cercava Henrique. Ele olhou ao redor, vendo a confusão e o terror em seus amigos, os segredos, os erros passados, tudo à luz do que Davi havia trazido à tona. O que mais estava escondido? As ondas rugiam atrás deles, e o helicóptero girava acima, iluminando tudo em uma luz identificável. Cada um dos olhares em torno de Henrique revelava uma verdade maçante. A linha entre amor e dor estava se esvaindo. Ele se sentia como um peão em um jogo que nunca desejou participar. Você não pode nos deixar assim. O que isso significa para o futuro? Henrique balbuciou, tentando entender a profundidade daquela tempestade de traições. E no instante em que tudo parecia mais claro e ao mesmo tempo mais confuso, o mar começou a engolir lentamente tudo que eles conheciam. Henrique levantou o olhar e, bem diante dele, a figura de Davi se transformou. A pele dele começou a mudar, o brilho de seus olhos desaparecendo no vazio. Todos gritaram, um coro de vozes em choque. Não! O que está acontecendo? Clara se virou em direção a Henrique, o medo estampado em seu rosto. Mas Henrique estava paralisado. Davi, que antes parecia ser o salvador, agora estava revelando uma forma grotesca. As marés agitadas refletiam o tumulto dentro deles. Um grito ecoou, que não parecia vir de ninguém que eles conheciam. As mãos distantes de Davi se transformaram em garras. Suas palavras, agora sombrias, se arrastavam. Vocês não entendem. O pacto era mais forte do que imaginavam. E eu sou a chave. Henrique sentiu o chão tremer. Tudo à sua volta desmoronava. O que você é? Ele sussurrou, sem entender. A bem dos deuses, o mar se acalmou, em silêncio, como se estivesse esperando a resposta. E então, a verdade chocante finalmente brotou. Eu sou o guardião do segredo. O que vocês acham que esqueceram foi apenas o início. O passado de vocês está mais entrelaçado do que podem imaginar, e a venda nos olhos deve ser retirada. As ondas pareciam respirar. Os corpos de Clara, Carla e Lucas estavam em vulnerável expectativa. Mas e Laura? Henrique balbuciou, suas palavras se despedaçando. A presença de Davi agora era o espectro, uma criatura do mar que não deveria existir. A vida dela depende de cada um de vocês, e agora não há mais saída. Uma onda colossal engoliu a praia, e no último lampejo de luz, Henrique percebeu os rostos deles se distorcendo em horror. Tudo estava prestes a mudar. Eles estavam todos presos em um jogo que nem mesmo podiam compreender. A conexão deles era mais profunda e mais perigosa do que qualquer um tivesse imaginado. E antes que pudesse processar, o brilho nos olhos de Davi se apagou, deixando apenas escuridão. Quando o silêncio tomou conta de todos, uma nova pergunta surgiu no ar. O que realmente haviam desencadeado? O que significava esse pacto? E a verdade estava prestes a desmoronar suas vidas. A tempestade apenas começara.
Henrique sentiu um nó no estômago. Davi estava ali e tudo parecia que ia desmoronar. A figura dele, que antes era como um farol, agora era uma tempestade em si. O que você é? A pergunta escapuliu, quase sem controle. A resposta estava nas entrelinhas, mas Henrique mal entendeu. Enquanto olhava para Davi, todos se agrupavam, perplexos. Clara, Carla e Lucas, cada um com uma mistura de confusão e terror. E nesse momento de caos, as ondas se acalmaram abruptamente, como se o mar estivesse segurando a respiração. Então, uma estrondosa explosão cortou o silêncio. Um relâmpago rasgou o céu, e todos olharam para o horizonte, onde nas nuvens escuras uma nova figura apareceu. Não era só uma luz. Era um homem que se destacou, com uma capa negra flutuando ao vento. Parecia um espectro, uma presença que não deveria estar ali. Quem é ele? Carla murmurou, o medo estampado em seu olhar. Davi se virou abruptamente, o rosto pálido como a lua. Não, ele não pode estar aqui. A voz dele tremeu, e um pânico incontrolável tomou conta do grupo. A figura se aproximava rapidamente e as ondas voltaram a se erguer, fazendo o mar rugir como se estivesse em cólera. Henrique, perdido em sentimentos, olhando para Davi, viu suas mãos tremendo. O que ele quer? Cada palavra soava mais forte que a anterior, mas Davi não tinha resposta. Quando a figura finalmente se revelou, as feições eram aterradoras e familiares ao mesmo tempo. É ele, Lucas gritou, seu olhar fixo na sombra que se aproximava. É o pai de Davi. O ar gelou. O pai de Davi? Isso era impossível. Para Henrique, tudo começou a fazer sentido, mas ao mesmo tempo era um pesadelo. Ele estava morto! Henrique sussurrou, o choque fazendo com que sua voz falhasse. Mas não era só isso. Era como se um fantasma do passado estava prestes a se materializar diante deles. Eu vim buscar a verdade. A voz do homem ecoou, profunda e sombria. A verdade que vocês nunca deveriam ter esquecido. Ele avançou, e a luz da lanterna piscou, refletindo aquela aura de desespero. A verdade? O que você sabe sobre a verdade? Davi gritou, sua bravura se esvaindo. 6 anos atrás, vocês selaram um pacto com forças que não compreendiam. E agora estão todos envoltos na teia que criaram. As palavras dele eram afiadas como facas, cortando a frágil realidade do grupo. A respiração de todos ficou presa. Henrique sentiu seu coração acelerar. Você está mentindo. A negação é a sua única defesa, mas o olhar do homem penetrava a sua alma. Era como se ele soubesse de todas as falhas, todos os segredos. E então, com um movimento dramático, ele levantou a mão. Um brilho intenso iluminou o céu. Estrondos de thunder pareciam acompanhar o seu gesto. Na fúria da tempestade, um novo poder escapou, não apenas nas ondas, mas na própria atmosfera. E quando o clarão se dissipou, algo no ar mudou. Henrique olhou para Davi e viu algo que parecia novo, uma faísca de lembrança em seus olhos, como se eles estivessem ligados por um fio invisível. O que está acontecendo? Ele questionou, a voz embargada. Você não sabe mesmo. O pai de Davi sussurrou, os olhos de Davi se cerrando. Mas você é mais do que imagina. Todos vocês são. Então outra onda se ergueu, não uma onda do mar, mas uma onda de revelações. O corpo dele começou a brilhar intensamente e, num instante, ele se desfez como vapor. Uma nuvem cobrindo o mar, levando consigo segredos enterrados. E o que ficou para trás não eram apenas sombras, mas novos laços que haviam começado a entrelaçar tudo. No que você se tornou, Davi? As palavras saíram de Henrique como um lamento. O que agora seria o futuro? O que eles revelariam e que sacrifícios eram necessários? Davi olhou profundamente nos olhos de Henrique, sua expressão mudando para um misto de dor
e determinação. A verdade não é apenas sobre o passado, mas sobre o que faremos a partir de agora. E enquanto a tempestade rugia em volta, Henrique percebeu, com um arrepio ao longo da espinha, que a jornada deles apenas começara. O que mais os aguardava? Uma nova e mais escura realidade estava prestes a ser desvelada, e a esperança parecia longe, como se estivesse escondida nas profundezas do mar. Henrique sentiu a brisa salgada do mar misturada com o medo que crescia dentro dele. A figura de Davi, agora distorcida, não era mais o amigo que ele conhecia, mas um espectro de algo muito maior e pior. Davi, o que você fez? As palavras saíram em um sussurro, quase um grito. Os rostos ao seu redor estavam congelados em choque. Clara, Carla e Lucas estavam pálidos, mal podiam acreditar no que os olhos deles revelavam. A tempestade rugia ao fundo, como se o próprio mar estivesse atento ao drama que se desenrolava. Vocês não têm ideia do que está prestes a acontecer. A voz de Davi ecoou, uma risada sinistra em suas palavras. As promessas feitas, o segredo se desenrolando como um novelo de lã, cada laço mais apertado do que o anterior. Não, não, não! Juliana gritou, seus olhos cheios de terror. Nós não podemos deixar que isso aconteça. A figura do pai de Davi parecia quase triunfante, como se estivesse saboreando a dor que causava. O passado não pode ser apagado. Vocês precisam enfrentar as consequências de suas escolhas. Henrique, seu coração disparado, teve uma ideia. Precisamos nos unir. Se somos parte desse pacto, temos que encontrar uma maneira de quebrá-lo. Ele olhou para Clara, vendo a determinação em seus olhos. Era hora de lutar, não apenas pela vida, mas pela verdade. Eles nunca foram fracos juntos. A tempestade, agora mais feroz, refletia o que estava acontecendo dentro deles. Vamos, juntos! Precisamos enfrentar esse desafio, Lucas disse, levantando a cabeça. E foi naquele momento que uma luz branda apareceu, quase como um farol no caos. Eu não posso deixá-los, gritou Davi, mas algo em sua voz estava quebrado. Era medo. A sombra de seu pai começou a se dissipar, o poder dele se esvaindo. Henrique viu, naquele momento, uma chance. Com um passo à frente, Henrique ergueu o braço. Vamos! A luz ao redor começou a brilhar intensamente, e os outros se juntaram a ele, formando um círculo. O mar silenciou. As ondas pararam de rugir. Com nossa força juntos, vamos desmantelar tudo isso. E então, uma onda de energia começou a fluir. Sentiram o calor brotando de suas mãos e, numa fração de segundo, todo o peso do passado começou a se desintegrar. O pai de Davi gritou em desespero, mas foi tarde demais. A energia que formaram como um coletivo gritou por liberdade. Quando a última sombra se dissipou, um silêncio absoluto tomou conta da cena. Henrique se virou. Davi? E viu que o amigo agora estava cercado por uma luz suave, a transformação começando a ocorrer. Eu não queria. Desculpem. Não estamos aqui para te culpar. Clara disse, com compreensão. Havia um novo brilho de esperança no ar, uma nova chance de começar. Eles estavam juntos, e mesmo que a batalha fosse difícil, o amor e a amizade deles eram mais fortes. A tempestade se acalmou, e a lua apareceu radiante no céu. O mar agora refletia a luz, como se celebrasse a nova vida que havia renascido. Henrique olhou para todos ao seu redor, sentindo um alívio. Nós superamos isso. O passado não nos controla mais. Ele estava certo. Eles eram mais fortes juntos. E agora, cada um deles carregava uma cicatriz, mas era uma cicatriz de união, não de dor. Dando um último olhar para o mar e tudo o que acontecerá, Henrique sabia que, embora a tempestade tivesse terminado, a jornada deles ainda estava longe de acabar. Com sorrisos ao redor, eles voltaram para casa, prontos para enfrentar um novo mundo,
uma nova história que começava. E assim se encerrava um capítulo, mas outro estava prestes a começar. A verdade sobre o pacto agora estava em suas mãos. Antes de você partir, eu tenho um chamado urgente. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas que estão a caminho. Esmague aquele botão de like agora. Isso alimenta o algoritmo e me ajuda muito. Inunde a seção de comentários com suas reações